aluno, seja muito bem-vindo à unidade 2 da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa unidade 2 nós vamos trabalhar a temática Perspectiva Lean, Plano de Negócios, Metodologias de Gestão. Então, nesse contexto, né, do empreendedorismo e da inovação, nós vamos conhecer um pouco mais a fundo algumas ferramentas que o empreendedor ele pode utilizar para testar, né, a sua ideia, para ver se a sua ideia realmente se é realmente uma oportunidade, né, uma oportunidade de negócio. Então, ali no quadro, nós vamos iniciar aqui a nossa contextualização, passando rapidamente com você o resumo dessa unidade, aonde a competência que vai ser desenvolvida e que a gente pretende desenvolver é a habilidade para que você possa testar hipóteses de negócio, tomar decisões, reduzir desperdícios de recursos e também entender o valor do negócio e estudar os processos e tendências do empreendedorismo. Então, nessa unidade, né, o nosso objetivo é esse. E para isso, né, então, a gente vai estudar alguns conceitos e algumas metodologias. Então, voltando ali no quadro, contextualizando. Bom, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade são características né, do atual contexto de negócio em todo o mundo. Então, para lidar com esse cenário que é competitivo, as empresas elas precisam incorporar estratégias diferentes, métodos, né, que as auxiliem aí na obtenção de melhores resultados, né, nesse mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais incerto e mais complexo. Então, as organizações elas precisam incorporar, né, essas diferentes estratégias. E o empreendedorismo e a inovação, ela tem uma ligação, né, com essas estratégias, esses métodos diferentes que podem ser incorporados dentro do ambiente organizacional. Então, o empreendedorismo não é só a abertura de um novo negócio, mas também pode ser, né, eu aí trabalhar nesse negócio, né, que eu já tenho de um modo diferente, né, com outro formato, introduzindo inovações em produtos e serviços. Voltando no quadro, tal sobrevivência depende, em especial, dessa capacidade de inovar, né? Então, trabalhar com essa forma diferente, né? E para que a gente possa introduzir algo diferente, inovador, é muito importante que o gestor, ele desenvolva, né, essas características de empreendedor, porque o empreendedor é aquele que vai correr risco calculado, né? Aquele que, então, corre risco, inova, mas de uma forma cuidadosa, planejada. E isso, né, tem, então, uma relação aí com as características do empreendedor. Ali no quadro, ainda nessa contextualização, adequar métodos de gestão tornou-se uma máxima para os administradores. Então, obter os melhores resultados, melhorar, né, a produtividade. Então, eu tenho que adequar esses métodos de gestão sempre nessa busca, né, para o melhor resultado, por melhor produtividade. Porque se eu não faço isso, meu concorrente vai fazer. Então, a incerteza é ainda maior quando se está em busca de testar hipóteses de negócio em mercados por vezes inexistentes, né? Porque a inovação ela também dá essa abertura, né, para que a gente possa pensar naquilo que não existe, numa necessidade do cliente que não existe, no mercado que ainda não existe. Então, isso também faz parte da capacidade de inovação. Então, como, né, que eu vou testar uma hipótese, verificar se a minha ideia é uma oportunidade no mercado que nem existe, né, baseado no quê? Que informações, né, que eu posso utilizar aí para poder fazer uma estimativa e até mesmo fazer esse tipo de verificação. Voltando ali no quadro. É importante, então, conhecer essas estratégias, conhecer algumas ferramentas, né, que o empreendedor ele pode usar para fazer essa testagem, métodos diferentes, né, para a atuação empreendedora. As mudanças, elas são constantes, elas são desafiadoras, seja dentro da organização ou, né, por conta própria. Ali, o empreendedor ele vai estar sempre à volta com isso, com uma ideia, com uma inovação e com essa possibilidade de testar essa ideia para verificar se ela realmente é uma oportunidade de negócio. E cada vez mais ele tem que fazer isso de uma forma muito ágil, né? Porque o mercado é dinâmico e muito ágil. Então você pode assim compreender um pouco aqui da contextualização dessa nossa unidade 2. Estratégia Lean.
Vamos falar agora de uma estratégia, né, que os empreendedores aí utilizam. E essa estratégia Lean, porque Lean, né, esse nome, esse, né, termo aí, ele vem justamente, ele significa enxuto, né? Então, enxuto, ele vem justamente daquelas estratégias que foram adotadas desde lá da década de 50, né, que foram sendo introduzidas nas organizações e que dizem respeito, né, à qualidade total, à melhoria contínua, a essa busca de eliminar os desperdícios dentro da organização. E a eliminação de desperdício não é só de produtos, né, não é só de material, desperdício de material, mas é também de atividades, né, muitas vezes que eu posso ter dentro ali dos meus processos e que não agregam valor, que se eu tirar, né, ela não vai causar impacto, né, naquele processo. Então, essa perspectiva Lean, né, essa estratégia Lean, ela também vem sendo aplicada quando a gente pensa nessa testagem das hipóteses, né, dos empreendedores. Então, vamos ali no quadro. Bom, então ela vem desse termo, Lean Manufacturing, né, que é então a fabricação enxuta, ou em português, né, produção enxuta, fabricação enxuta, produção enxuta. É a forma de produzir com eficácia, sem desperdícios, fazendo mais com menos, então ganhando em produtividade. Então leva a pensar, né, quando a gente fala em Lean Manufacturing, produção enxuta, leva a pensar em produção, em indústria, mas a gente tem que pensar que produção, ela não se restringe somente à indústria. A gente também tem produção, por exemplo, no comércio, na prestação de serviços. Então eu vou produzir o quê, né? A minha área de produção no comércio é o meu espaço de venda, né? Ali que eu estou produzindo, é isso que vai gerar um retorno, né, financeiro, que vai gerar resultado para a minha empresa. Então, a gente pode também transpor isso lá da indústria para outros cenários, né, de negócios. Voltando, então, ali no quadro. As falhas, né, então, em seu berço, a qualidade, a produtividade, elas integram, né, os pilares da filosofia Lean, além da ênfase na melhoria contínua, no Kaizen. Então, as falhas detectadas em qualquer parte do processo, elas devem ser corrigidas sem que gere, né, algum problema lá para frente. Então, qualquer parte do processo, esse processo de melhoria contínua, eu vou detectar, né, esses desperdícios, essas falhas ao longo do processo, das atividades que são feitas dentro do processo, e em qualquer momento eu posso parar, corrigir, para que isso não avance, né, para que isso não seja empurrado para frente. Então, essa, né, é uma das estratégias, como a gente pode pensar a estratégia Lean. Então, vamos ali no quadro. Os desdobramentos, então, dessa visão aqui dentro da estratégia Lean. Hoje, a utilização de métodos que reduzam desperdícios e tempo de desenvolvimento é considerado fator de sobrevivência no mercado frente à responsividade premente, né? Então, a gente tem uma aceleração muito grande, é preciso responder de forma rápida, eficiente às necessidades do mercado. Então, para suportar essa mudança paradigmática com relação ao mercado, especialmente por conta da tecnologia da informação e comunicação, né, que acelerou esses processos, os métodos ágeis são cada vez mais utilizados em diferentes setores. Então, não deixaria de ser diferente, né, quando se trata das atividades empreendedoras. É fácil a gente pensar a aplicabilidade desses métodos em negócios já existentes, né? Mas como pensar isso associado, por exemplo, à inovação, né, a uma iniciativa nascente, né? Como que a gente pode aplicar essa, por exemplo, redução de desperdício em algo que ainda nem existe, né? Então, também a gente tem que parar para pensar em relação a isso, é isso que a gente vai estudar um pouco. Vamos lá voltar no quadro. Lean Startup. Então, outro método que estão utilizando essa abordagem é a Lean Startup. O termo significa startup enxuta. Então, esse conceito no universo da administração, ele envolve um trabalho de identificação e eliminação de desperdícios nos processos e está muito atrelado ao ambiente de startups de tecnologia, né? Então, a startup é essas empresas nascentes, normalmente com base tecnológica, que trazem, né, inovação. Então, a Lean Startup também, né, pensado, pegar essa estratégia, né, do enxuto, da produção enxuta e trazer, então, para esses negócios nascentes também. Então, ali no quadro, o conceito ele foi, então, ressignificado, unindo ideias de marketing, de tecnologia, de gestão, com o objetivo,
com o objetivo para criar uma metodologia mais universal, né? Não só aplicado dentro da produção, da indústria, que pudesse ser aplicada a qualquer tipo de empresa, inclusive empresas de grande porte, como uma poderosa ferramenta para melhorar os resultados do empreendimento. Então, dentre os benefícios de utilizar métodos ágeis estão a facilidade em repriorizar tarefas, visibilidade para projetos e pessoas envolvidas nos projetos, diminuição do tempo de resposta ao mercado, né? Então, consequentemente, aumento de produtividade. Então, ali já no próximo quadro, a Lean Startup, né, vale destacar os pilares propostos no que se tornou o movimento intitulado Lean Startup. Então, a manufatura enxuta, o design thinking, que é um conjunto de ideias e insights para abordar problemas, customer development, que é o cliente, né, colocar aí o cliente no centro, né, do processo, tá? E o desenvolvimento ágil, né? Então, toda atividade que não contribui para aprender a respeito do cliente deve ser eliminada porque é desperdício. Então, veja que aqui também a gente tem, né, esse foco colocando o cliente no centro do processo. Então, pensar na melhor maneira de atendê-lo, eliminando sempre aquilo que não é necessário. Então, assim você pode compreender um pouco melhor a respeito dessa estratégia Lean. Plano de negócios. Vamos falar de uma outra ferramenta importantíssima e muito associada à atividade empreendedora, porque a gente sempre associa, né, empreendedorismo com o início de um novo negócio. E quando a gente pensa no início de um novo negócio, né, a gente pode pensar assim, eu tenho que fazer um plano, né, um plano para iniciar esse negócio. Então, um plano de negócios. Então, vamos lá no quadro, para a gente entender melhor o plano de negócios. Então, como criar, né, um plano para levar uma ideia adiante, testando antes, né, de iniciar esse negócio? O plano de negócio pode ser uma ferramenta aí que auxilia isso, e ele é muito utilizado nesse sentido. Então, a gente sabe que o empreendedor é aquele que corre risco, mas ele corre risco calculado. Então, o plano de negócio, ele permite eu realizar esse cálculo, né, esse cálculo do risco que eu vou ter. Então, a prática empreendedora, ela remete à autonomia, à iniciativa, né, de atuar em cenários incertos. Então, eu estou entrando no cenário incerto, por quê? Porque, geralmente, né, o empreendedor ele está ali entrando em algo desconhecido, pode ser uma ideia nova, né, uma inovação, mas mesmo que não seja uma inovação, ele está propondo fazer algo que para ele é novo, né? Então, o cenário é incerto, né? Eu não conheço ainda, não faço ainda. Então, voltando ao quadro, o empreendedor, ele assume riscos, né? Porque tudo que é novo, né, traz riscos. Não sei o que vai acontecer, não conheço. Então, ele assume riscos, ele traça metas, ele tende a lidar melhor com situações que devem encarar a superação de obstáculos. Então, tal ousadia e cálculo constante de riscos pode ser melhor balizado através de algumas ferramentas, métodos e instrumentos. Então, o que é esse balizamento? Né? Servir de base, a gente pensar, o balizamento, né? Ele vai servir de base, né? O plano de negócio para que ele possa o quê? Tomar uma decisão a respeito dos riscos que ele vai aceitar correr. Né? Quais são esses riscos? Então, ele identificar qual é o risco e ele saber, né, qual que é o risco que ele está correndo quando ele, então, inicia ali um novo negócio, uma nova atividade. Voltando, então, ao quadro, como que pode ser, então, esse plano de negócio? Então, o plano de negócio ele é um documento, tá? Ele é um documento que ele visa estruturar as principais ideias e opções que o empreendedor deverá avaliar para decidir quanto à viabilidade da empresa ser criada ou a mudança ser feita, né? Então, porque o plano de negócio ele pode servir para o início de um novo negócio ou também eu posso fazer um plano de negócios para avaliar a viabilidade de algo que eu quero modificar dentro da minha organização. Pode ser a inserção de um novo modelo de gestão, pode ser, né, o desenvolvimento de um novo produto, colocação de um novo produto no mercado, pode ser atuação, né, em uma área que eu ainda não atuo, né, um novo posicionamento estratégico. E o plano de negócios, ele é um documento que visa estruturar essas ideias. Então, ele é coerente, ele tem essas informações, né, eu vou colocar ela de uma maneira coerente dentro de um documento e essa maneira de estruturar me permite fazer leituras a respeito daquelas informações que vão servir de base, vão balizar, né, as minhas decisões. Então,
A tomada de decisão, ela pressupõe a gente obter informações que podem ser analisadas para só então, né, eu tomar uma decisão. Então, ali no próximo quadro, falando do plano de negócios, ele serve, né? Ele é um plano, então a gente pode associar esse plano a planejamento, é um planejamento do negócio. Então, ele vai servir tanto para a criação de uma nova empresa, mas não é só para isso, ele serve também para o desenvolvimento de uma empresa já existente, né? Então, vou ampliar a minha forma de atuação, que pode ser de diferentes formas, por exemplo, o lançamento de um novo negócio, de um novo produto. Também serve, por exemplo, para a gente também estruturar um planejamento estratégico operacional. Então, esse operacional é da operação. Quais são as estruturas que serão envolvidas nessa nova maneira de estruturar o meu negócio? Então, esse processo operacional. E tudo isso implica diferentes informações que eu vou ter que analisar conjuntamente. Informação de mercado, informação financeira, informação de marketing, né, da própria operação em si. Voltando ali no quadro, e o plano de negócio, então, ele é uma maneira de estruturar essas informações. Também ele serve para que eu possa ter acesso a recursos de fomento, por exemplo, linhas de financiamento, né? Então, preciso lá de um financiamento para, né, ampliar o meu negócio. Como é que eu vou convencer aquele que tem, né, o dinheiro para me emprestar de que isso que eu estou querendo investir, né, que o risco que existe ali, ele é um risco calculado, mostrar qual é o risco, né, mostrar a minha capacidade de pagamento desse financiamento. Então, muitas vezes o plano de negócio ele também serve como uma ferramenta para se buscar esse fomento não só de financiamento, mas de próprio investimento de pessoas que queiram investir no negócio. Voltando ali no quadro, parceiros, né? A captação de investimentos também privados, né? Então acesso a recursos de fomento, captação de investimentos privados, que pode ser, como eu disse, de um investidor, né? Alguém que queira investir no negócio, que queira aportar ali recursos, né, que vão ser necessários para que essa ideia siga adiante. Bom, então ali no quadro vamos falar um pouco da estrutura do plano de negócios. Quais são os pontos importantes? Ele é um documento, né? Então, como um documento, ele vai ter lá uma capa, um sumário, né? Então, ele está estruturado, ele tem uma estrutura. Aí, na sequência, é muito importante fazer uma descrição da empresa e do negócio. Se é um negócio que já existe, eu vou fazer a descrição dessa empresa. Se é um negócio que eu estou pretendendo abrir também, né? Que negócio que é esse, né, que eu pretendo abrir? Depois, a localização e a abrangência da empresa. Qual que é a penetração dessa empresa, né? Que área que ela vai abranger? A análise estratégica e propósitos organizacionais. Então, aqui, os propósitos organizacionais, eu já vou definir aqui qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores dessa minha organização, por mais que ela ainda não exista. Análise de mercado. A análise de mercado, ela é importantíssima, porque ela, no mercado, a gente não vai só buscar informações do cliente, a gente vai aqui ter informações dos concorrentes, dos fornecedores, e ela é muito importante porque é através dessas informações que todo o meu plano de negócio ele vai ser estruturado. Também um plano operacional de produção, listar todas as atividades envolvidas na operacionalização da produção, incluindo tecnologia e potenciais de escalabilidade, o plano de recursos humanos, né, a respeito das pessoas que eu vou necessitar para trabalhar, um plano de marketing que vai envolver, então, decisões de praça, de preço, de promoção e de produto, o plano financeiro e, se for necessário, anexos, né? Então, outros documentos que se considerem importante inserir nesse plano de negócio. Lembrando que ele é sempre um documento que vai servir de base para a tomada de decisão. Então, assim você pode conhecer um pouco melhor as ferramentas aí do empreendedor. Planejamento financeiro. Vamos falar a respeito do planejamento financeiro, porque esse planejamento financeiro ele é fundamental para o empreendedor, para ele analisar, né? E analisar o quê? Analisar a viabilidade daquela ideia que ele teve para ver se ela realmente se configura como uma oportunidade de negócio. Se nós estamos falando de negócios, nós, né, temos que ter um retorno, temos que gerar receita. Por mais que seja um empreendedorismo social, né, voltado aí para ser aplicado esse valor que se obtém
né, com a operação em questões sociais, eu preciso gerar essa receita para poder fazer essa aplicação. Então, todo o negócio, né, ele precisa se sustentar, ele precisa ser viável. Bom, então, ali no quadro, o planejamento, né, esse planejamento financeiro, ele pode fazer parte do plano de negócios, né? Então, normalmente ele vai fazer parte desse plano de negócios, que é um plano estruturado, né, para analisar a viabilidade de um novo empreendimento, de uma nova ideia. Então, a construção do plano de negócios, ela é muito complexa, né? A confecção dele exige uma capacidade analítica, mas também habilidade de transformar informações e conhecimentos. Então, no plano de negócios, o planejamento financeiro, ele vai se utilizar e vai se basear muito na análise e nas informações de mercado, né? Principalmente nas informações de mercado. E daí, né, eu preciso transformar essas informações de mercado em conhecimento, no conhecimento desse mercado que me permite realizar estimativas financeiras. Porque se esse negócio ainda não existe, né, como que eu vou saber quanto que ele vai dar de receita, quanto que eu vou saber qual que vai ser o custo, quais custos eu vou ter. Tudo isso é preciso ser estimado. Mas essa estimativa, né, como uma estimativa, então eu posso colocar lá qualquer valor. Esse qualquer valor, sim, posso, mas baseado no quê? Numa informação, em informação de mercado. Então, voltando ainda nesse quadro, lembrando que o mercado, ele envolve tanto a parte operacional, também de recursos humanos e de marketing. Então, aqui já no próximo quadro, a parte, né, financeira, a análise financeira, ela será realizada com informações estimadas, porque eu ainda não sei, né, não tenho, é diferente quando eu tenho já um negócio em andamento, aonde eu já tenho, por exemplo, uma estrutura de resultado, uma DRE, um fluxo de caixa, aonde eu já conheço, já tenho essas informações da realidade, né, da operação em si. Quando a gente faz um plano de negócio para algo novo, isso ainda não existe. Então, voltando ali no quadro, a gente vai estimar. Então, quais são as informações necessárias para que eu possa fazer uma análise financeira, né? um plano financeiro? Bom, eu vou precisar saber, por exemplo, o investimento fixo. Que investimento que vai ser necessário para eu iniciar esse novo projeto? Então, esse investimento fixo é tudo aquilo que eu vou investir na estrutura. Eu vou precisar comprar máquinas, equipamentos, construir, né? Então, esse é o investimento fixo. Voltando ali no quadro, também é muito importante considerar o capital de giro e os gastos pré-operacionais. Então, o que é um gasto pré-operacional? Às vezes eu vou ter que registrar uma patente, registrar uma marca. Isso vai acontecer antes de eu iniciar a operação. Então, já é um gasto que eu tenho anterior. O capital de giro é um dinheiro que eu preciso ter para, né, girar a empresa, para pagar as minhas contas, que vai dar, né, esse fôlego enquanto eu vendo até eu receber, eu preciso ter algum recurso para poder, né, fazer essa empresa funcionar. Então, esse é o capital de giro. E muitas vezes o empreendedor, né, as pessoas que estão iniciando o negócio, elas esquecem da necessidade, né, de prever esse capital de giro. Voltando ali no quadro, o faturamento, né? A previsão de faturamento, uma previsão de receita. Essa previsão de receita, ela vai ser feita baseado no quê? Baseado naquela análise de mercado, na pesquisa que eu fiz com os clientes, com os fornecedores, também, né? Informações a respeito de prazos e estoques, né? Então, quanto que eu tenho que ter de estoque? Eu preciso ter estoque de produto, quais são os prazos, né? O giro desse produto, o prazo de pagamento, tá? Voltando então ali, mão de obra, eu vou contratar pessoas, e daí também aqui uma questão importante é que muitas vezes no início de um novo negócio, o empreendedor, ele esquece da sua própria remuneração, né? Se ele vai trabalhar no empreendimento, ele precisa ser remunerado o trabalho dele, o lucro que ele vai ter, né, no final, depois que ele deduzir todas as despesas, inclusive o salário dele, é que vai remunerar o capital que ele investiu no negócio e não o trabalho dele. Então, ele precisa considerar isso também dentro desse plano financeiro. Voltando ali no quadro, os custos variáveis, né? Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a minha produção, de acordo com a minha venda. Então, comissão, impostos e os custos fixos, né? Que são aqueles que não vão variar. Independente se eu vender pouco ou se eu vender muito, eu vou pagar ele igual no final do mês. Então, por exemplo, aluguel, né? Aluguel é um custo fixo, ele não varia de acordo com a produção.
A mão de obra, o salário dos funcionários também não vai variar, a não ser essa parte que pode ser ali variável, né, que é uma comissão e que entra no custo variável. Tá? Então, aqui, né, é muito importante que o empreendedor, ele levante todas essas informações. Ali no quadro, então, o que a gente vai ter também aqui, né? Prazos e estoques, então a gente precisa saber prazo de venda, qual que vai ser o prazo médio de venda, as formas de pagamento, o prazo de compra, qual que é o prazo médio, qual que é a frequência de compra, quanto que eu vou precisar ter, né, de estoque inicial, o faturamento, a definição dos produtos e serviços que eu vou vender, a estimativa do preço de venda, o custo direto, né, que é o custo desse produto, se eu sou um comércio, né, o custo desse produto, se eu sou uma indústria, né, também o custo de fabricação desse produto. Tá? Então, tudo isso eu vou levantar, vou calcular e vou colocar dentro do meu plano financeiro. Ali no quadro, outras informações importantes que vão fazer parte do plano financeiro, mão de obra. Quais são as funções, os salários, os encargos, né? Porque eu tenho encargos, também tenho impostos, os custos variáveis, onde eu vou entrar aqui com comissões, taxas de cartão, né? Dos cartões, se eu vou vender com cartão de débito, de crédito, vou aceitar, né, pagamentos. Os custos fixos, que é a retirada dos sócios, que é uma questão muito importante, então, como eu frisei, que muitas vezes, né, se deixa passar. A estrutura, então, a estrutura de resultados, ela vai me mostrar esses recursos que eu vou precisar ter, o investimento que eu vou fazer, incluindo o capital de giro e a tomar a decisão, né, se vou utilizar recursos próprios ou financiamento. Bom, no plano financeiro, além, né, dessas estimativas, todas essas informações vão servir para que eu avalie se o negócio é viável. Então, ali no próximo quadro, a gente vai falar um pouco da análise financeira. Existem alguns indicadores aqui que vão ajudar a fazer essa análise. Por exemplo, o ponto de equilíbrio operacional, financeiro e econômico. O ponto de equilíbrio é aquele, né, aonde eu vou ter ali, igualar receita e despesa, ficar no 0 a 0. Então, a gente tem 3 tipos de ponto de equilíbrio aqui, voltando no quadro. O operacional, ele não inclui a depreciação, né, que é aí também uma informação importante que eu preciso ter. O plano financeiro e o plano econômico. Então, indicadores de desempenho também, a margem de contribuição, rentabilidade e lucratividade, prazo de retorno do investimento, a taxa de retorno, né, TMA, que é a taxa mínima de atratividade, a TIR, VPL, todos esses são indicadores que vão auxiliar o empreendedor a analisar se essa ideia que ele teve realmente é uma oportunidade e se é viável. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa aí numa plantação de eucalipto, envolve uma plantação de eucalipto. Então, vamos lá no quadro. Bom, Carolina, ela é estudante de administração que possui nas mãos a oportunidade de canalizar o sítio da família para a plantação de eucalipto. Veja, né, que é bem interessante porque a gente está falando de um tipo de negócio que ele tem, né, um ciclo aí de vida, um ciclo de produção muito diferente, por exemplo, de um negócio urbano, né, de um comércio, de uma indústria, né, a plantação. A plantação ela tem um ciclo, né, de ali eu vou plantar até produzir o eucalipto, até eu conseguir vender, né, ele tem um ciclo muito maior de vida do que, por exemplo, num comércio tradicional. E isso deve ser levado em consideração também no plano de negócios. Voltando lá no quadro, a intenção da empreendedora é vender para a indústria de papel e celulose que rodeia as terras propriamente ditas. As terras aí, né, da família. Agora, parta do pressuposto que a Carolina, ela já testou a hipótese de negócios junto aos potenciais clientes, né, que são as indústrias de papel, e ela precisa, neste momento, estruturar o plano de negócio para apresentar para o seu avô, cuja intenção é investir no projeto da neta, né? Então, o avô ali que tem as terras e ele, então, precisa saber, será que isso é viável? Será que vale a pena? Eu vou investir, vou plantar aqui o eucalipto, será que isso vai dar um retorno, né, que a gente pretende? Então, ela precisa estruturar isso dentro de um plano de negócio. Então, vamos lá no quadro para ver o desafio. Então, para desenrolar a confecção do plano, a Carolina pediu a sua ajuda. Então, o que você poderia sugerir para a Carolina, caso não haja convencimento da primeira opção de financiamento? Estudar outras fontes de financiamento, empréstimos, seja junto a bancos, como
como também agências de fomento, incubadoras, investidores anjos, concursos de planos de negócio, né? Então, caso ela não consiga lá o financiamento do avô dela, né, esse investimento, ela pode também apresentar isso para o avô, porque isso são alternativas, né, de buscar essas fontes de financiamento para poder viabilizar esse negócio dela. Então, ali no quadro, além disso, vale a pena voltar a atenção para o conhecimento gerado a partir da confecção do plano de negócio e instigar a pergunta: será que o caminho previamente traçado é o melhor a seguir? Então, aqui levanta uma questão bem importante, né? Porque a própria confecção do plano de negócios, ela vai fazer com que o empreendedor ele tenha a oportunidade de aprender sobre aquele negócio que ele nem iniciou ainda, né? Porque o fato dele buscar informações, dele estruturar essas informações, vai dando para ele um conhecimento prévio antes dele abrir um negócio, que é muito importante, até mesmo, né, para ele analisar se esse caminho que ele está traçando ali é o melhor caminho. Então, voltando ao quadro, há possibilidades, né, por exemplo, de diversificar o negócio da empresa, né? Será que nesse plantio aí, né, utilizando a terra lá da família, plantar em todo o sítio somente eucalipto? Será que seria interessante diversificar essa plantação, colocar junto com o eucalipto uma outra cultura, né, que poderia ajudar ali a viabilizar também o negócio e ela poderia rentabilizar melhor, né, essa área ali de plantio? Então, ali no quadro, resolvendo, para responder a essas e outras, né, perguntas, é preciso começar a acumular informações que embasem a elaboração do plano de negócio em si. Então, essas informações, elas são principalmente as informações da pesquisa de mercado, né, da análise de mercado. Então, eu vou pesquisar clientes, né, que é isso que ela já fez, ela já levantou lá junto com esses potenciais clientes, ela precisa também levantar informações a respeito de fornecedores, de parceiros de negócio, então, esses parceiros de negócio, por exemplo, dentro do ramo aí rural, né, da área rural, pode ser sindicatos, associações, empresas, né, aí que trabalham com pesquisa, desenvolvimento de tecnologia para plantio, né, em área então agrícola, né, na agricultura. Então, ela pode buscar essas informações também. Voltando ali no quadro, pesquisa, né, pesquisar dados quantitativos na internet sobre o mercado de eucalipto no Brasil, porque ela precisa também fazer uma projeção futura, né, ter essa visão de longo prazo, organizar os dados encontrados dentro de uma tabela no Excel. Então, aqui eu já vou começando a estruturar o meu plano de negócio. Lembra que são informações estruturadas, né? Então, eu preciso organizar essas informações para que depois, através do cruzamento delas, eu a transforme em conhecimento que me ajude a tomada de decisão. Então, ali no quadro, fazer projeções, né? O plano de negócio, ele permite que eu faça projeções, porque assim, o papel, né, ele vai aceitar qualquer coisa que eu colocar lá, uma planilha de Excel, qualquer número que eu colocar ali, ele vai aceitar. Então, é muito menos arriscado eu fazer, né, esses diferentes tipos de projeções em inúmeras tabelas, né, ali, do que e testar isso na realidade. Então, eu posso antecipar, fazer essas estimativas antes de, né, ir lá e investir, ainda mais num tipo de negócio que tem um ciclo de vida tão longo, né? Porque ela não vai plantar o eucalipto e já logo no primeiro mês colher e gerar receita. Ela vai precisar ali de recursos para manter esse negócio por algum tempo, para só depois ela conseguir, né, ter ali a receita esperada, principalmente no começo. Depois ela pode até fazer um manejo ali da área de plantio, mas no começo provavelmente ela vai precisar pensar em quais estratégias que ela vai utilizar para poder ali ter os recursos necessários para manter esse negócio. Voltando no quadro, então ela pode fazer diferentes estimativas utilizando, por exemplo, uma estrutura de plano de negócio. Então, trabalhar nos índices financeiros a fim de exercitar o conhecimento adquirido, né, que são esses índices, esses indicadores financeiros, que eu calcular o ponto de equilíbrio, quanto que eu vou precisar produzir para não ter prejuízo, para empatar, né, para não ter prejuízo, para que, né, o meu negócio ali
realmente se pague. Depois, quanto que eu vou precisar, né, faturar para poder ter uma rentabilidade, para poder ter uma lucratividade? Será que não seria melhor pegar esse dinheiro e investir numa aplicação financeira? O meu negócio, ele vai, né, me dar ali um retorno desse investimento de quantos por cento, em quanto tempo? Então, esses indicadores, eles servem justamente para dar essa informação para que a gente possa, com esse conhecimento, tomar a decisão mais acertada, um pouco menos arriscada, né? Não que não elimine totalmente o risco, mas ela é um pouco menos arriscada. E assim você pôde ajudar a Carolina nesse desafio dela. Vou convidar você agora, aluno, ao momento de reflexão, né? Vou convidar você para refletir. No quê? Vamos lá no quadro. Bom, será que essa abordagem Lean, né, que é essa então abordagem enxuta no empreendedorismo, ele representa o fim do planejamento estratégico para os negócios embrionários, né, para esses negócios que estão nascendo? E com relação às grandes empresas, será que as semelhanças de cada segmento são capazes de sustentar a aplicação Lean em contextos estabelecidos? Eu vou dar um tempo para que você possa refletir e daqui a pouquinho eu volto. Pensou já acerca dessa questão, né? Será que é possível a gente usar aí a perspectiva Lean em todos os tipos de formatos de negócio, né? Nos estabelecidos, naqueles que estão nascendo, né? Então, é uma reflexão interessante porque existe essa possibilidade, né, da gente pensar aí na eliminação de desperdícios, né, e fazer ali o negócio cada vez mais enxuto, logo desde o começo, né, quando ainda está nessa fase de planejamento, tá? Então, assim, você pôde aí refletir um pouco a respeito dessa aplicação da perspectiva Lean. Processos organizacionais. Vamos falar a respeito de processos organizacionais. Então, o empreendedor, ele também precisa considerar no seu planejamento quais são os processos organizacionais que vão existir na sua empresa. Então, vamos entender um pouco mais esse conceito. Vamos lá no quadro. Todo e qualquer negócio, ele possui em sua rotina diversos processos que vão acontecer simultaneamente. Então, a gente pode entender que um processo, ele é um conjunto coerente de atividades, né? É um conjunto de atividades coordenadas e organizadas para atender a uma determinada finalidade, tá? Então, ainda atividades processuais também que apresentam codependência, ou seja, possuem sequencialidade, que impede de seguir uma próxima etapa antes de concluir a anterior. Então, o que é muito importante aqui? O empreendedor, ele pensar, ele refletir quando ele vai fazer o desenho do processo, porque aí também que ele vai ter a possibilidade de identificar atividades que muitas vezes não precisam ser executadas, que ele pode retirar, né, fazer essa estrutura dele um pouco mais enxuta. Então, se a gente
gente pensa, por exemplo, vamos pensar no exemplo de um processo de venda. Quando a gente pensa no processo de venda, a venda, né, para o cliente de um produto ou de um serviço, ela envolve diferentes atividades. E a atividade, se a gente pensa num comércio, numa loja tradicional, não é somente um atendimento, né? Não é somente ali um momento que o cliente chega e o vendedor vai atender e realizar essa venda. Existem atividades, né, que ali para que eu possa realizar essa venda, que vão depender de outras atividades que precisam ser realizadas antes. Então, o processo de venda, ele não é somente a atividade de vender para o cliente, mas ele se inicia muito antes. Ele se inicia, por exemplo, no planejamento daquele estoque, no setor de compras, né, no contato com esse fornecedor, na negociação que é feita, né, com o prazo de entrega, também as questões relacionadas a preço. Então, veja, né, que o processo de venda, ele se inicia muito antes do cliente, né, ser atendido e vai continuar depois, porque às vezes o cliente ele vai precisar que o produto seja entregue, tem toda uma questão de pós-venda, de garantia de qualidade desse produto, né? Então, a gente deve pensar nessas atividades, né, que vão ali ser necessárias dentro do empreendimento com essa perspectiva do processo. Então, ali no próximo quadro, falando de processo, os processos, então, lembrando aqui, eles são um conjunto de atividades coordenadas, né, e organizadas para atender uma determinada finalidade, que pode ser, por exemplo, essa finalidade, né, de vender um produto para o cliente. Então, a estrutura básica de um processo é sempre essa. Eu vou ter a entrada, né, de insumos, eu vou ter o processamento desses insumos, e aqui, esse insumo, ele pode ser não somente um insumo material, né? Quando a gente pensa ali uma matéria-prima, ou então um produto que eu vou vender. Um insumo, ele pode ser uma informação. Eu posso ter informações que são necessárias para que eu possa realizar, por exemplo, a venda daquele produto. Eu preciso saber se o produto está no estoque, eu preciso saber o valor de venda dele, né? Então, tem uma série de informações também, né, que estão ali inseridas dentro do processo. Então, voltando ali no quadro, que são esses insumos, eles são processados, né? Eu vou ter depois uma saída e o feedback e uma retroalimentação. Então, essa é a estrutura, né, básica de um processo. Então, eu preciso pensar quais são as entradas, né, necessárias ali, como que esses produtos ou essas informações, elas vão ser processadas, como que, então, ela vai sair, né, e o que que ela vai gerar, né, quais são esses feedbacks aí que eu vou ter. Tá? Então, essa organização dos processos de um negócio, ele é necessário ser feito com essa visão, então, de processo. Vamos lá, então, no quadro. Para organizar os tempos, os recursos, os insumos de cada processo, os líderes eles precisam ter em mãos informações suficientes para seguir com o equilíbrio das atividades e suprimento no tempo adequado de cada processo. Então, precisa caminhar redondo, né, para que eu possa realmente conseguir atender aquele cliente, conseguir efetivar, né, uma venda, conseguir transformar, né, isso que eu estou fazendo na minha atividade naquele recurso que é o recurso principal da empresa, que são os recursos financeiros, o seu faturamento, a sua receita, que faz com que ela consiga continuar existindo. Voltando ali no quadro. Então, para ajudar a gestão nessa tarefa, existem algumas ferramentas e a sua escolha adequada depende da estratégia do negócio. Então, quando existe uma quantidade, uma complexidade, né, maior das operações, a gente pode lançar mão de ferramentas. Essas ferramentas vai depender da complexidade do meu negócio e da viabilidade também que eu tenho no investimento, né, em ferramentas mais complexas também. Mas uma própria planilha de Excel já é uma ferramenta que me ajuda ali, que me auxilia a estruturar esses processos. Ou eu posso ter, por exemplo, um ERP, né, um ERP que é um sistema integrado de gestão, onde eu tenho informações, todas as informações da minha empresa integradas em um único sistema. Eu posso fazer o cruzamento dessas informações. Então, eu tenho o cadastro do cliente, eu tenho meu fornecedor, eu tenho informações de estoque, eu tenho informações financeiras, né, todas em um único sistema.
o ideal, né? O ideal seria isso, porque isso me dá agilidade. Mas muitas vezes o negócio ele ainda não tem, né, viabilidade para que eu possa investir num sistema de gestão mais complexo. Mas eu preciso ter minimamente uma forma de registrar essas informações e poder trabalhar com elas para a tomada de decisão. Então, uma planilha de Excel pode ser suficiente, dependendo, né, do tipo de negócio e de onde que ele se encontra aí no seu desenvolvimento. Voltando ali no quadro, então, por estratégia de negócio, entende-se todos os planos traçados para atingir os resultados, levando em consideração o cenário competitivo, né? Então, tem que levar em consideração esse cenário que é competitivo, os meus concorrentes, né? Como que eles também estão organizados e estruturados, e eu vou, então, montar a minha estratégia de negócio. Qual que é a estratégia que eu vou adotar? Eu vou entrar no mercado com um produto inovador que não tem, eu vou oferecer um serviço diferente, eu vou oferecer um novo modelo de negócio, ou não, né? Eu vou entrar com preço. Então, qual que vai ser a minha estratégia de negócio? Então, lá no quadro, no caso, por exemplo, do e-commerce, as estratégias de negócio se aproximam de negócios tradicionais, uma vez que estes podem, inclusive, articular processos de distinção e personalização. Por exemplo, em serviço de pós-venda diferenciado, num ambiente conectado da internet. Então, esse planejamento ele deve estar incluído no plano de negócio. Então, mesmo, por exemplo, quando a gente vai pensar no e-commerce, né, eu não tenho uma estrutura física, mas ele também, por exemplo, no plano de negócio, eu vou trabalhar com todas essas informações de um negócio tradicional, né, de um comércio tradicional, ou de um prestador de serviço físico, porque eu preciso, né, desenvolver esses processos para que eu consiga atender o meu cliente. Isso que eu estou me propondo fazer, né, isso que eu estou me propondo oferecer no mercado. Então, tudo isso precisa estar estruturado dentro de um plano de negócios também. Assim, você pode entender um pouco mais a respeito dessa temática. Metodologias de gestão. Vamos falar a respeito de metodologias de gestão. Então, vamos lá no quadro. E vamos aqui aprofundar um pouco mais a respeito da metodologia Lean. Lembrando que Lean, né, significa enxuta. Então, a metodologia Lean, ela propõe que o empreendedor ele use uma ferramenta chamada Canvas para montar o seu modelo de negócio. Então, por que uma ferramenta diferente, por exemplo, do plano de negócio, né? O Canvas é uma ferramenta diferente do plano de negócio. E qual que é a relação que isso tem, né, com essa estratégia do Lean? Então, lembrando sempre que o Lean é enxuto. Então, pensar também, né, nesse planejamento inicial de uma forma, a estrutura, né, desse plano também ser mais enxuta. Por que isso, né? Porque cada vez mais eu preciso de uma agilidade muito grande em tudo que eu faço. Então, mesmo no planejamento do negócio, mesmo na análise, né, dos riscos e da viabilidade de um negócio novo, eu preciso ser ágil, porque senão eu perco tempo. Né? Daqui a pouco tem alguém colocando no mercado algo parecido, melhor, né? Então eu perco aquilo que poderia ser uma vantagem competitiva que me geraria essa viabilidade e essa sustentação do meu negócio. Então, voltando ali no quadro, basicamente, o Canvas ele é um diagrama que mostra como a empresa cria valor para si e para os seus clientes. Então, quando a gente pensa assim, um diagrama, o diagrama é um desenho. Então, perceba que eu vou trabalhar também com um esquema visual, né, de visualizar de uma forma mais clara, mais objetiva, mais pragmática, aquelas informações que vão servir de base para que eu possa fazer uma tomada de decisão. Então, como que eu vou estruturar as informações que eu tenho para gerar conhecimento? Então, o Canvas, um diagrama, né? Então, uma outra maneira, além do plano de negócio, eu também fazer esse tipo de análise, né? Esse tipo de geração de conhecimento a respeito desse negócio. Então, ali no quadro, o Canvas, ele foi criado e proposto originalmente por Alexander Osterwalder, que ele, então, foi no ano 2000, que foi a tese de doutorado dele, e por Yves Pigneur.
E a tese, né, que defende o Steve Blank é de que uma startup ela está em busca de um modelo de negócio sustentável e replicável, e por isso ela precisa criar protótipos, testar hipóteses, dar a cara a tapa, para então começar a crescer. Então é muito utilizado também, né, nessa perspectiva das startups. Então perceba que ela tem que buscar esse modelo de negócio sustentável, replicável, e essa metodologia do Canvas ele vai ajudar nesse sentido. Então, ali no quadro, o modelo de negócios Canvas, o Dornelas, né, ele vai falar o seguinte: as empresas maiores, elas buscam executar modelos de negócios comprovados. Já assim, né, o Steve Blank, ele sugere que nos casos das empresas iniciantes, como uma startup, não se dê tanta atenção ao plano de negócios e sim priorize, então, o Canvas. O startup é uma empresa em período inicial, né, que traz inovação, é um grupo de pessoas, né, em procura de um modelo de negócio repetível, escalável, né, trabalhando em condições de extrema incerteza. Tá? Então, por exemplo, né, um negócio que pode ser repetível, que pode ser escalável, que eu posso então replicar. A gente pode ter aí, por exemplo, pensar num negócio como uma modificação no mercado, né, de filmes, por exemplo. Né? Antes a gente usava o DVD, hoje eu posso então ter o pay-per-view. Né? Não preciso mais ter o meio físico, então isso como que eu vou poder repetir, escalar. Né? Então, as startups, elas trabalham, né? São esses modelos de negócios iniciais aí, que trazem inovação. E a metodologia Canvas, ela permite, né, fazer essa análise de uma forma muito mais ágil. Então, vamos lá no quadro, do que, por exemplo, o plano de negócio. Então, o modelo está baseado nessas perguntas, né? Permite a visualização, né, e do modelo de negócio a ser adotado. Então, começa aí com essas perguntas. A pergunta como, né? Então, dentro aqui dessa pergunta como, quais são as parcerias principais, né, que também eu vou ter, as redes de fornecedores, os parceiros que ajudam a empresa a funcionar. As atividades principais, né, que são as ações importantes que a empresa deve realizar para fazer o modelo de negócio funcionar. Os recursos principais, então os recursos mais importantes exigidos para fazer o modelo de negócio também funcionar, né? Então, perceba que eu vou estruturando essas informações de uma forma, né, dentro de um diagrama, de um desenho ali que me permite também organizar as informações. Então, ali no próximo quadro, a próxima pergunta a ser respondida ali é o quê, né? Então, a proposta de valor, qual que é o seu pacote de produtos e serviços e o valor que ele possui para o cliente. Então, quando a gente, por exemplo, dá o exemplo lá do DVD, né, e do pay-per-view, como que o pay-per-view ele pode trazer ali um valor a mais para esse cliente, né? Então, ele não precisa sair da casa dele, ele não precisa ter o meio físico, né, que é um DVD, ele pode, então, acessar isso de uma forma muito mais rápida, sem ele precisar, né, sair da casa, levantar do sofá para ele poder assistir um filme. Bom, então, ali no próximo quadro, para quem? Né? Então, para quem que eu vou ali oferecer esse produto? Então, o relacionamento com o cliente, o tipo de relação que a empresa estabelece com o cliente para conquistar, não só para conquistar, mas para manter esse cliente, os canais, como que a empresa vai se comunicar, como que ela vai alcançar seus clientes para entregar a proposta de valor. Os segmentos de clientes, né? Quem são os clientes, né, que pretende atender? Eles têm um perfil específico? Como que eles estão agrupados? Onde eles estão localizados? Então, através da metodologia Canvas, ele permite ter essa clareza sobre a direção do negócio, e de uma forma muito visual. Bom, então ali no próximo quadro também, né, a gente aqui já vê uma outra perspectiva que é o quanto. Veja, né, que no modelo Canvas a gente não deixa de ter as informações que a gente tem no plano de negócio, mas ela está estruturada de uma maneira diferente e mais enxuta. Tá? Mas eu continuo precisando das informações de mercado, precisando das informações, pensar em como que eu vou estruturar esse negócio, aonde que eu vou gerar diferença e valor para o cliente e a análise financeira. Então, ali no quadro, o quanto, né? Então, as receitas, o dinheiro que a empresa vai gerar e como que ela
ela vai receber, né? Como que vai receber dos clientes, a estrutura de custo, todos os custos envolvidos na operação desse modelo de negócio também devem ser apresentados. Então, a partir, né, dessa visualização que está estruturada dessa forma, de uma forma mais enxuta, também é possível, né, através dessa metodologia, avaliar a viabilidade de uma ideia para verificar se ela realmente pode ser uma oportunidade de negócio. E é muito utilizado, então, em startups. Assim você pode aprender um pouco mais a respeito dessa metodologia. Cultura da inovação. Vamos falar a respeito da cultura da inovação. E para falar, né, a respeito de cultura da inovação, a gente tem que entender o que a gente está chamando aqui de cultura, né? Por que cultura da inovação? Como que a gente pode, então, disseminar, né, dentro das organizações essa perspectiva da inovação? Então, convido você ao quadro. Vamos pensar na cultura. É muito importante desenvolver, né, essa cultura de inovação. Bom, então a cultura, de uma forma geral, a gente pode pensar ela como todo o complexo que inclui o quê? Conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de sociedade, né, de uma sociedade. Então vamos pensar nesse conceito mais amplo da cultura, que é esse conceito, então, de uma cultura de uma forma geral, cultura de um povo, né? Então, como membro de uma sociedade, uma pessoa como membro de uma sociedade, como um membro de um grupo social. Ela vai compartilhar dentro, né, dessa cultura crenças, né, que são coisas que as pessoas acreditam, aquilo que é valorizado, a arte, né, os hábitos. Então, tudo isso faz parte de uma cultura. E a cultura, ela também está inserida nesses outros espaços, né? Nesses outros grupos sociais, como, por exemplo, uma organização, onde a gente compartilha de determinadas crenças, de determinados hábitos, né? De determinados valores, daquilo que é valorizado. Então, dentro de uma organização, a gente também, né, vai ali trabalhar com uma cultura organizacional. Então, eu posso estabelecer uma estratégia dentro da minha organização, desenvolver uma cultura voltada para a inovação. E isso vai fazer com que eu tenha que trabalhar nos hábitos, nas crenças, nos valores que são ali, que existem dentro dessa organização. E a cultura, ela é algo que ela não se modifica tão facilmente. Né? A gente não muda tão facilmente os hábitos, né, as crenças das pessoas. Então, por isso, se eu consigo desenvolver uma cultura de inovação dentro da organização, é possível, né, que eu consiga realmente gerar inovação. Não só um processo, não só uma atividade, mas realmente uma cultura. Bom, então, ali no quadro, podemos analisar a cultura de uma única empresa ou ainda vislumbrar o potencial cultural de imbricações, em fusões, em aquisições empresariais, né? Porque também pensando nessa questão da inovação, a gente pode aí ter como uma perspectiva da inovação eu trabalhar com diferentes parceiros de negócio, estruturando um novo formato de negócio, né? Para atender o mercado. E isso muitas vezes eu vou ali estar juntando culturas diferentes, né? Ali no quadro, essa sinergia de perfis, ela é estratégica e ela deve ser considerada em qualquer contexto. Então, pensando aí na realidade de empreendedores autônomos, né, não mais, por exemplo, de empresas que podem se unir, né, que podem estabelecer estratégias, mas se a gente pensar também no empreendedor autônomo, desde a cultura nacional até a cultura dos grupos sociais que ele frequenta, vai influenciar o desenvolvimento, a vontade de criar e desenvolver nosso negócio. Porque a gente também vai ter esse aspecto singular. Quando a gente pensa no empreendedor, né, naquele empreendedor autônomo, qual que é a cultura que vai influenciar ele? A cultura dos grupos sociais a qual ele pertence. Então, com quem, né, ele está vinculado. Né? Então, em que região, em que estado, em que país, né, no que ele acredita, quais são os seus hábitos. Isso também vai influenciar o desenvolvimento de uma cultura empreendedora. Então, ali no quadro, com relação ao empreendedorismo, quando se está criando um novo mercado ou produto, o nível de incerteza ele é muito alto, o que pode fazer com que o novo negócio acabe esbarrando em obstáculos de resistência, em crenças ultrapassadas, né, em infraestrutura. Então, quando a gente pensa na singularidade, né, desse empreendedor, também, né, a incerteza, ela pode gerar uma resistência, a resistir a mudar, né, porque
Quando eu não tenho certeza, quando eu não tenho conhecimento, isso me gera insegurança. Então, as pessoas têm a tendência, né, a buscar garantias, a buscar, né, uma segurança. Bom, então ali no quadro, a decisão sempre comporta uma dimensão individual. Então, isso se aplica também à escolha do tipo de negócio que o empreendedor decide investir. A decisão, ela sempre vai comportar essa dimensão individual. Se a gente pensa dentro da organização, posso estar lá inserido dentro de um grupo social, mas as minhas decisões, elas sempre vão comportar, né, essa minha singularidade. Aquilo que eu concordo em abrir mão, aquilo que eu concordo em me vincular, né? E quando aí a gente pensa na abertura de um novo negócio, também tem essa dimensão individual, quando a gente vai pensar na escolha, né? Que tipo de negócio que esse empreendedor ele vai se envolver. Então não adianta, né, eu pensar assim, eu vou vou investir em um determinado ramo de atuação porque isso está dando dinheiro, isso tem uma perspectiva de crescimento, né, de um retorno de investimento muito bom. Se esse empreendedor ele não gosta, né, daquele ramo de atuação, dificilmente o negócio dele vai dar certo, por mais que seja viável, né, porque tem também essa questão da escolha individual, desse alinhamento, né, que ele vai ter que ter com, né, as necessidades dele, com a sua realização também profissional. Então, ali no próximo quadro, falando um pouco, né, de uma metodologia que pode auxiliar aí no desenvolvimento, né, dessa perspectiva da capacidade empreendedora, a mentoria. Então, essa decisão, né, que é a decisão aí, que vai ser sempre individual, ela paira sobre o propósito de vida da pessoa, que ao encontrar-se em alinho com o propósito organizacional ou com o projeto empreendedor, gera grandes resultados. Mas quando está em desalinho, né, quando o empreendedor, por exemplo, ele não tem uma vinculação, né, ele não gosta daquele ramo de atividade, dificilmente isso vai gerar grandes resultados. Então, nessa busca, é possível eleger mentores, né? Eleger mentores num processo de mentoring que podem te auxiliar ao longo da jornada. Então, tais mentores são, em geral, mais experientes, eles estão prontos para guiar o caminho, né, de pessoas iniciantes, tá? Tem um conhecimento, né? E esse conhecimento traz segurança, né? Traz ali essa sensação de garantia, tá? Então, ali no próximo quadro, no ecossistema de inovação em hubs, que são espaços onde se reúnem empresas nascentes de base de tecnologia com alto potencial de crescimento, incubadoras ou instituições de apoio ao empreendedor, como, por exemplo, o Sebrae, eles possuem programas de mentoria com vistas a impulsionar os resultados do empreendimento, em especial o crescimento do próprio agente de transformação, né? O próprio agente de transformação, que é esse empreendedor, com foco no desenvolvimento do comportamento empreendedor. Então, dentro, né, desses espaços também que fomentam o empreendedorismo, eu posso encontrar esse suporte, essa mentoria de alguém mais experiente que vai me dando um pouco mais de segurança para, então, desenvolver também, com esse foco sempre em desenvolver os comportamentos empreendedores, que são esses que estão ali no próximo quadro. Não gerar dependência, né, mas desenvolver esses comportamentos, que é a busca de oportunidade, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, o correr risco calculado, o estabelecimento de metas, a busca de informação, o planejamento e monitoramento sistemático, a persuasão em rede de contatos e a independência e autoconfiança. Então, através, né, desses ambientes, onde ali eu tenho uma cultura, né, voltada para a inovação, é possível que o empreendedor ele consiga, então, ter um suporte, um apoio para o desenvolvimento dos seus projetos. E assim você pode entender um pouco mais a respeito da cultura da inovação. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que é o sonho do Luiz. Vamos então conhecer o sonho do Luiz? Bom, o Luiz, que sempre dedicou a sua vida para atividade comercial no setor de alimentos, ele tem algumas habilidades, né? Então, quando ele se dedicou aí, né, à atividade dele comercial, ele foi desenvolvendo algumas habilidades, que são, por exemplo, falar em público,
ter um relacionamento interpessoal, né? Ele tem uma boa relação com as pessoas, dedicar-se ao estudo da composição dos alimentos, né? Então ele tem um bom conhecimento ali a respeito dos alimentos também. E atualmente, no entanto, ele movido a evidências do mercado, ele quer criar um blog de programação de computador. Então pensa, olha, um blog de programação de computador, bem diferente da atividade que até então ele vinha desenvolvendo. Então vamos ver ali qual que é o desafio. Bom, o Luiz se arriscou somente com uma linguagem HTML, né, para programar alguns sites no período da adolescência. Então, ele não tem muito conhecimento nessa área. Ele não conhece a fundo nenhuma linguagem de programação para construir aplicação mobile, softwares ou qualquer outro produto deste universo. Tampouco tem certificação ou tem experiência na área para falar com propriedade e tornar-se autoridade no assunto. Então, veja, né, ao longo da sua trajetória profissional, ele desenvolveu ali um conhecimento, né, e habilidades que também distantes desse negócio, né, dessa área aí que ele está agora querendo investir. Então vamos ali no quadro. Você foi convidado para um evento e conheceu a história de vida do Luiz e as atuais intenções do empreendedor, conforme, né, a gente ali viu acima. Então, na condição de mentor, pensando em você ali como mentor, aquele que tem mais experiência, né? Quais são as sugestões que você daria para o Luiz? Tá? Então, vamos pensar aqui em termos do quê? Em propósito de vida dele, habilidades acumuladas ao longo da carreira profissional, o esforço que ele vai ter que aplicar, né, um esforço inicial em detrimento de outras possibilidades adjacentes ao conjunto de habilidades que ele já possui. Então, se ele vai investir em um ramo que ele desconhece totalmente, o investimento que ele vai ter que fazer ali de tempo, né, muitas vezes de recurso financeiro também, é muito maior de alguém que já conhece o mercado, né? Então, ele também tem que levar em consideração isso. E levando em consideração tudo isso, você aí, atuando como mentor do Luiz, né, o que você falaria para ele? Então, quais são as sugestões, né, que a gente pode pensar aqui, que a gente poderia dar para o Luiz? Então, propósito de vida do empreendedor Luiz. Proponha, então, uma conversa no sentido de tirar respostas de si mesmo. Perguntas, quando bem colocadas, geram insights valiosos para a tomada de decisão. Então, propor para ele pensar nisso, né? O que ele quer com isso, né? Com esse negócio que ele está querendo iniciar? Qual que é o propósito de vida dele, né? E aí, fazendo essa análise, pensar em algumas questões, né? Porque tem pessoas que são mais focadas em uma estabilidade, tem pessoas que gostam de correr mais riscos, tem pessoas que gostam de estar numa atividade onde ela vai estar em contato mais direto com as pessoas, tem outras pessoas que não, que elas preferem fazer atividades onde elas não têm um contato tão direto no dia a dia com as pessoas, né? Então nem todo mundo gosta de ser, por exemplo, vendedor, né? Então, também, né, fazer o Luiz refletir a respeito disso. O que ele quer para a vida dele? Porque não é somente ele pensar assim, esse ramo de atividade é um ramo promissor. Mas ele tem que pensar como que vai ser ele, né, trabalhando com esse ramo. Voltando ali no quadro. Quais são essas habilidades que ele acumulou ao longo da carreira profissional dele? Então, ele acumulou, por exemplo, habilidades de falar em público, de ter relacionamento interpessoal e know-how em composição dos alimentos. E tudo isso não vai ajudar muito o Luiz no blog, né? Pelo contrário, o Luiz deve ser provocado no sentido de elencar as possibilidades que pedem tais habilidades que ele já possui e desenvolveu ao longo dos anos. Então, assim, aonde que ele poderia aplicar essas habilidades que ele já tem? Ele pode até fazer um inventário das habilidades, o que ele já tem, o que ainda falta para ele desenvolver, por exemplo, para ele poder investir nesse negócio, né, do blog aí de programação. E como que ele então poderia pensar na aplicação dessas habilidades que ele já desenvolveu em tipos de negócio aonde ele poderia atuar. Então, ali no próximo quadro, ainda que ajudando o Luiz, o esforço a ser aplicado na proposta inicial em detrimento de outras possibilidades adjacentes ao conjunto de habilidades que ele já possui. Então, aqui por fim vale o exercício de um instrumento que chama Ikigai para chegar na proposta de valor que menos vai despender esforços e mais provocará ímpeto em realizar, pois estará diretamente ligado ao propósito de vida do Luiz. Então, ele pensar, né, relacionar esse propósito de vida dele com as habilidades que ele já tem, né, com aquilo que ele já conseguiu ao longo aí da vida profissional dele e como que ele pode aplicar isso
em um formato de negócio. Então, não necessariamente ele precisa continuar atuando naquilo que ele fazia, ou então atuar no blog de programação. Mas, né, por que ele pensou no blog de programação? Será que não tem uma outra forma dele unir, né, isso que ele está ali, já tem de habilidade no setor de alimentos, com isso que ele está querendo agora desenvolver, né, que interessa a ele, né, que faz a ele se interessar? Então, ele pode aí pensar também de formas diferentes e às vezes surge até um novo formato de negócio, né? Mas também pensar no investimento inicial que ele vai ter que fazer e se ele está disposto a isso, né? Um investimento de conhecimento de uma área totalmente nova, né? E levar em consideração que ele vai ter um caminho que ele vai ter que percorrer, né? Que assim como ele percorreu esse caminho onde ele adquiriu determinados conhecimentos, para ele chegar nesse patamar, nesse novo, né, cenário aí que ele quer investir, ele também vai precisar percorrer um caminho. Não vai ser assim tão rápido, né? Então ele também tem que pensar, ele está disposto a isso, né? Ele vai ter que encarar esse desafio e considerar isso no risco que ele vai estar assumindo ali. Então, assim a gente pode aí auxiliar o Luiz a resolver esse desafio. Vamos agora para mais um momento de reflexão. Vou convidar você para refletir. Vamos lá no quadro. Refletir sobre o quê? Uma empresa de planos de saúde, ela utiliza um algoritmo para aprovar ou recusar novas adesões aos produtos de seu portfólio. Então, o que é um algoritmo? O algoritmo é um software, né? É um software parametrizado. Então, ele tem alguns parâmetros dentro desse software, né, que vai para aprovar ou recusar novas adesões aos produtos do portfólio dessa empresa de plano de saúde. Para isso, usa o histórico de compras em farmácias a fim de conhecer se aquele cliente ele será caro ou não para suas operações, né? Se é um cliente, por exemplo, que já tem histórico de doenças crônicas, né? Então, se esse cliente vai ser caro ou não para a operação dele. Então, ele coloca alguns parâmetros, né, nesse software para ele poder analisar. Voltando ali no quadro, com isso, além de acumular clientes lucrativos, a empresa ainda encaminha os clientes custosos para a concorrência. Há ganhos, né, para toda a parte. Bom, então vamos lá. Na sua opinião, enquanto profissional que preza pela ética, qual deve ser o limite, né, de cruzamento de dados em prol do aumento do lucro? Ao fazer essa reflexão, coloque-se em diversas posições, inclusive do cliente custoso. Então, pense aí nessas questões éticas, né, porque também são questões que devem ser levadas em consideração quando a gente ali pensa em propostas de negócio, em modelos, né, que visam, obviamente, o lucro, que visam a produtividade e a redução de custos. Então, vou dar um tempinho para que você pense a respeito disso e daqui a pouquinho eu volto. Então, voltando, você conseguiu refletir, aluno? Essas questões éticas, elas também, né, devem ser levadas em consideração. E aqui, se a gente pensar
que, né, essa empresa de plano de saúde encaminha, né, esses clientes que para ela não seriam vantajosos para outras empresas, né, ela também está ali se preocupando com essas questões éticas de não deixar, né, essas pessoas em descoberta. Então a gente tem sempre que avaliar aí essa proposta de valor, né, que a gente está entregando para o cliente. É lógico que a empresa vai estabelecer o seu nicho de mercado e vai, então, pensar no seu foco, no público-alvo, né, da organização. E tem sempre esses limites éticos, né, que têm aí uma relação com a cultura dessa organização, com os valores, com as crenças, né, que estão ali permeando as suas atividades. Bom, convido você agora ao quadro, para que a gente possa fazer uma recapitulação de todos os conteúdos que nós trabalhamos nessa unidade 2. Você pôde entender um pouco aí a respeito da estratégia Lean, né, que é essa estratégia, então, que foca a redução de desperdícios, né, que vem aí, tem uma base lá na Lean Manufacturing, que é, então, a produção enxuta, né? Então, Lean significa enxuto, evitar desperdícios. Você também pôde compreender, conhecer o que é um plano de negócios, né? Que é o planejamento para o negócio inicial, e esse negócio pode ser um lançamento de um novo produto, a modificação de estratégia de uma empresa já existente, como também o início de um novo negócio. E que o plano de negócio, ele tem uma parte dele que é muito importante, que é o planejamento financeiro. Então, se uma ideia ela só se torna uma oportunidade quando ela é viável, essa viabilidade ela envolve também a parte financeira. Eu tenho que gerar resultado, gerar receita, né? Ser viável. Você também pôde ali conhecer a respeito dos processos organizacionais, entender que processos é um conjunto de atividades ali coerentes, né, que tem uma determinada finalidade. Então, quando nós vamos pensar na estruturação do negócio, nós devemos pensar por essa perspectiva dos processos, porque se nós pensamos pela perspectiva do processo, a gente não foca somente em uma atividade, mas a gente vai envolver tudo aquilo que eu vou precisar ter, né, as entradas, quais são os processamentos que eu vou precisar fazer para poder dar para o mercado, né, essa saída que o mercado precisa, que pode ser um produto ou um serviço, e o que vai gerar disso, tá? Então, aí também, quando eu penso em processo, isso me abre uma perspectiva para analisar aonde que eu posso otimizar, aonde que eu posso trabalhar com essa visão Lean de eliminar desperdícios, né? Também nós vimos aqui algumas metodologias de gestão, vimos que a gente precisa também pensar na integração das informações, né, dentro de uma organização. Podemos utilizar diferentes metodologias dependendo da complexidade do negócio e da viabilidade, né, da incorporação dessas metodologias também, como, por exemplo, um ERP, mas também a gente pode ter ali negócios mais simples, uma ferramenta, por exemplo, como o Excel. A cultura da inovação, né? Você também pode conhecer um pouco mais da cultura da inovação e quanto que ela é importante dentro de negócios já existentes e também, né, naqueles negócios que estão iniciando. Então, que a gente pode aí se utilizar de agências de fomento, né, de iniciativas que fomentam não só a inovação, mas o empreendedorismo, para poder ter esse suporte inicial nos negócios que estão iniciando. Se valer, né, de uma mentoria, que é então essa orientação, esse apoio, né, nesse momento tão arriscado, de pessoas mais experientes, aonde, né, geralmente nessas iniciativas de fomento ao empreendedorismo e inovação, eu tenho toda uma estrutura, não só uma pessoa, né, ou outra, mas toda uma estrutura de suporte que me ajuda nesse momento inicial. Então, isso também dá segurança, né? Eu posso contar com a experiência, né, absorver a experiência de pessoas que já estão mais no mercado, que já tem, né, esse conhecimento maior, e isso vai dando segurança e sustentação, principalmente nesse momento inicial. Então, veja, né, que o empreendedor ele tem diferentes ferramentas que ele pode utilizar. Então, assim nós chegamos no final dessa segunda unidade e você pôde conhecer um pouco mais a respeito do empreendedorismo e da inovação.